Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom vê-los novamente, reunidos aqui, para nós podermos exaltar o nome do Senhor, glorificar o seu nome através da sua palavra, através dessa EBD de hoje. E vamos aqui ser mais sucinto, o mais breve aqui possível, para nós depois iniciarmos o culto da manhã. A nossa lição é da revista Motivações Cristãs, e o título da nossa lição de hoje é a lição de número 5, com o título A Vida Cristã e as Autoridades. Então vamos orar. Deus, te agradecemos por esse novo dia. Não somos merecedores, meu Pai, mas por tua graça e infinita misericórdia nesta manhã, em nome de Jesus, é que te agradecemos por podermos acordar, respirar, abrir os olhos, poder pronunciar dos nossos lábios que em nome de Jesus nós já te agradecemos pela vida, te agradecemos pela tua existência, por nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal e do perigo no processo ou no trânsito, Senhor, para chegarmos até aqui. Glórias ao teu nome. Muito obrigado por esse dia, que seja um dia alegre, um dia feliz, um dia de paz, um dia segundo a tua vontade. E dependemos do Espírito Santo para ministrar a tua palavra. Seja conosco nessa EBD, que possamos entender e compreender o nosso posicionamento diante da tua palavra, que é o Deus Todo-Poderoso, quanto às autoridades, ó Pai, instituídas por ti. Senhor, ó Deus, e logo a seguir estaremos também cultuando ao teu nome. Que o culto seja para a glória do teu nome e que tudo seja recebido de acordo com a tua vontade. Muito obrigado. Perdoa-nos os pecados. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom, a vida cristã e as autoridades, e essa lição ela está baseada na carta de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13 ao 25. Você talvez não tenha a revista, para você de casa também, esteja acompanhando essa EBD, carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 13 ao 25. Seja bem-vinda, meu irmão. Deus abençoe. Que alegria. Diz-nos assim a Escritura: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Essa foi uma das escritas do texto da carta de Paulo. E aí, pensando nesse texto e lendo, e relendo a lição, algumas coisas a gente pode trazer hoje como
estudo, vamos dizer assim, para compartilhar, e podemos resumir aquilo que Pedro estava querendo chamar a atenção para aquele seu tempo e que nos serve para os nossos dias de hoje. E aí, como o título diz, a vida cristã e as autoridades, é como se Pedro estivesse dizendo: vivam em submissão a toda autoridade colocada por Deus. Vivam em submissão, sejam sujeitos a todas as autoridades colocadas por Deus. E aí a gente também pode ler isso depois, você pode rever, lá no livro de Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Tá bom? Que também orienta, né? Paulo também vai orientar para que sejamos sujeitos às autoridades. E aí Pedro aqui na sua carta, ele vem falar sobre a submissão, ou seja, a responsabilidade dos cristãos daquela época, como nós hoje, como cristãos também, o limite até onde nos leva a obedecer às autoridades. Qual deve ser o nosso comportamento para com as autoridades? E aí eu coloco como o nosso posicionamento. Qual seria o posicionamento que Pedro estava pedindo naquele momento e que Pedro hoje pede para nós hoje através da palavra do Senhor? Olha só, vivemos hoje atualmente uma briga acirrada no plenário, no Congresso, ou seja, uma confusão, tanto lá em Brasília, quanto aqui no Rio de Janeiro, né, no Congresso, entre os políticos. Há uma briga danada, as autoridades estão se engalfiando entre si. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, outro dá o direito, outro tira o direito, um prende, outro solta, o outro absorve, outro condena, e a gente vai vivendo nisso aí. E aí, dentro desse aspecto político, isso vem atingir o quê? A nós cristãos ou a nós da sociedade. E isso é ruim, porque isso vem trazer problemas, vem trazer conflitos para casa, para a família e, infelizmente, até mesmo para dentro das igrejas. Eu não tenho, é por opção minha não ter o WhatsApp, mas a gente sabe e conhece que há aqueles que são de direita e esmurram contra os da esquerda, e tem os da esquerda que se engalfiam, discutem com os que é da direita. E isso nos atinge ou dentro do lar ou então também dentro da própria igreja. Aí fica aquele negócio, bate um para lá, bate um para cá. E aí a gente vai ver que essa discussão política tem levado a vários conflitos, para dentro do lar, para dentro da família, dos estudos, quando eles estão sendo, né, postos aí em prática. Algumas escolas particulares talvez estejam colocando como redação, como tema, esses atos políticos. Mas, infelizmente, esse aspecto também tem atingido a nossa igreja, tem atingido a nossa membresia das igrejas. E isso não vale a pena. Não vale a pena por quê? Porque, como eu disse, a gente, a sociedade, a própria igreja, nessa briga acirrada, politicamente falando, temos o direito de expor os nossos pensamentos. É claro, a gente está lá, chega no dia, vai votar, vai escolher, porque a gente acredita que ele vai nos beneficiar, quando antes da data da eleição ele já nos prometeu muitas coisas. E depois ficamos decepcionados com as suas palavras que não foram, né, verdadeiramente ditas, e a gente vê tudo acontecendo ao contrário. E aí depois é que causa um conflito também entre nós. Mas aí Pedro vem dizer o seguinte: acima disso tudo, seja o amor a Deus, a instrução daquilo que a palavra nos ensina, daquilo que a palavra nos orienta, o amor a Deus. Então nós devemos respeitar, sim, as autoridades, devemos respeitar as autoridades. Mas por que eu tenho que respeitar se está ao contrário daquilo que diz? Por causa do Senhor. Pedro vai dizer: sujeitai-vos à instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, soberano, autoridade, todas elas nós escolhemos, mas o texto diz, Paulo diz que foram enviados pelo Senhor. Se eles que estão lá estão certos, estão errados, se foi um erro nosso, foi um acerto nosso ter escolhido, nós aqui estaremos passando pelas consequências das nossas escolhas, independente do aspecto político. A gente tem consequência no aspecto político, a gente tem consequência no namoro, da escolha do namoro, temos consequência no aspecto de escolher a quem vamos casar e as suas famílias que vão vir junto, temos consequência de trocarmos um trabalho por outro, nós temos consequência.
mas acima de tudo, acima de toda autoridade, sejamos sujeitos. É o posicionamento que Pedro diz para a sua igreja, diz para o seu povo. E Jesus ensinou isso, para que vivemos em amor. Então a gente vê que as discussões políticas têm levado, sim, a sociedade a se debaterem, a estarem em brigas. E eu trago aqui um exemplo nosso de hoje. Eu estou fortalecendo a minha musculatura devido ao problema de coluna, certo? Preciso fortalecer. E no estúdio onde eu pratico, vamos dizer que é academia, né? A professora, que é a minha personal, ela faz esse trabalho. E dentro dessa academia havia uma pessoa, uma garota, que estava junto com a gente, trabalhando, fazendo lá os exercícios. E a melhor amiga dela convidou ela para ser a madrinha de casamento dela. Beleza, são amiguíssimos, unha e carne, como ela mesma dizia. Escolheu o tipo do tecido, qual seria a cor do tecido, como seria o padrão do vestido para ela ser madrinha. Isso atinge as pessoas, sim, é verdade. Ela deixou de ser a madrinha, deixou de usar o vestido, não ser mais amiga, porque justamente uma conversa entre uma e a outra, que uma era bolsonarista e a outra não era, acabou a amizade, não vai ser mais a madrinha do casamento. Então essas coisas não valem a pena, por um detalhe de um tecido, por um detalhe de uma cor, ou às vezes por causa de um político qualquer. Não vale a pena, e isso aconteceu. Levam as pessoas a se debaterem, a se separarem, a acabar com a amizade. Isso na igreja atinge a ponto do irmão não conversar com o outro, não se dialogar com o outro, não ter aquele contexto do amor acima de todas as coisas. Então o povo que o apóstolo Pedro está se dirigindo aqui, ele vai dizer que era um povo forasteiro, um povo peregrino, um povo que deixou a sua terra natal, a sua cidade, e se dispersaram, foram para um lado, o povo foi para o outro, o povo foi para o outro, e infelizmente acabou caindo em terras do Império Romano, comandado, pelo seu líder. E aí o que aconteceu? As pessoas que estão ali dizem, estão chegando gente estranha aí, de um outro lugar, de outra habitação, não é o nosso povo, deixa eles chegarem, deixa eles virem. E o que isso? A escolha errada traz consequência. E qual foi a consequência dos judeus terem caído em território romano? Sofreram consequências. Eles agora vão pagar os nossos impostos, por lei, é a regra daqui da minha cidade. Está aqui, tem que seguir a minha lei. Então eles tiveram que ser sujeitos à lei, às regras daquele Império Romano, daquele ditador ali. E aí por isso eles estavam sujeitos às suas leis, às suas regras, às seus costumes, e que muitas das vezes o quê? Eles pensavam, mas isso está indo contra as nossas leis. Um outro exemplo, então, como é que eu quero, o que eu quero dizer? A irmã Márcia, o Rodrigo já tiveram em países diferentes, saíram das regras e das leis do nosso país, do Brasil, para conviver e para habitar em outras terras estranhas, como peregrinos e forasteiros, e lá tiveram que ser submetidos à lei, às regras da autoridade daquele país. E aí, se houver contrariedade daquilo que vai contra as leis deles, que são daqui do país, vão sofrer as consequências. Foi isso que aconteceu com os judeus. Foi isso que aconteceu com eles. Então, até que ponto os cristãos, os novos convertidos em Cristo, eles deveriam obedecer às leis do Império Romano? Até que ponto suas ordens e as suas autoridades deveriam ser obedecidas naquele momento? Bom, a gente vê aqui a resposta na Bíblia, na carta de Pedro, do versículo 13 até o versículo 17. Mas só o versículo 13 já é o início da orientação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Versículo 14, quer as autoridades como enviadas por ele, quem? Por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o mal. Então a gente já tem uma ideia de que algumas das nossas autoridades, que as nossas autoridades, sejam elas boas, ou sejam elas ruins,
O posicionamento é amá-los. E o que nós devemos, depois de amá-los, fazendo coisas boas ou coisas ruins, nós precisamos dobrar o joelho e interceder a Deus pelas nossas autoridades, para que Deus mova a mente e o coração deles, que haja mudança, orar pelo nosso país e orar pelo nosso Brasil. Na realidade, como um servidor público do Estado, eu já estou com mais um governo aí de impeachment. Já são 6 e 7, que demonstraram estar numa liderança governamental, mas não foram bem conduzidas. E aí quem sofre as consequências dos erros da liderança é o povo. E é assim mesmo que nós temos que estarmos sujeitos a ele e orarmos pedindo a Deus que nos abençoe. Então tudo aquilo que foi instituído pelos humanos, tudo aquilo que foi para a nossa sociedade, eles existem para governar, para dirigir, para nos organizar em sociedade. Deveria nos dirigir, nos organizar enquanto sociedade. Mas a coisa toma um outro rumo. E a palavra diz, Pedro escreve lá, vocês estejam sujeitos às suas autoridades, estejam sujeitos aos seus senhores. Mas a pergunta é, por que vamos ser sujeitos? Por que devemos ser sujeitos? Porque, como Pedro escreveu, é para dar o exemplo. Dar o exemplo baseado em quê? Se eles não estão dando exemplo, baseado no exemplo que Cristo, Filho de Deus, deu. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Mas por que isso aconteceu? Só aconteceu porque ele tinha que cumprir o plano de Deus. Se não fizesse assim, estaria pior, talvez, estaria totalmente diferente. Então a gente vê aqui, por que devemos ser sujeitos? Vamos ser sujeitos para dar exemplo de amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar exemplo de amor ao nosso Deus. Outra pergunta: e quando o governo vai contra os princípios da Bíblia? Quando os governos, quando o presidente, seja as autoridades, vão contra os princípios da Bíblia. O princípio básico aqui que Pedro está colocando para nós hoje na revista é que enquanto membros dessa sociedade, ou enquanto membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que ser sujeitos a essas autoridades, temos que cumprir as leis. Mas por que, Marinho? Por que nós temos que cumprir a lei? Como disse aqui Pedro, nós estamos remetindo isso hoje, estamos tendo conhecimento hoje, estamos tendo que ter a sabedoria de que hoje é por causa do Senhor. Temos que dar o exemplo por causa do Senhor. Aí eu releio de novo. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus, está aqui no versículo 15, que pela prática do bem, façais emudecer, calar a boca dos ignorantes e dos insensatos. Então, está aí o exemplo de uma vida cristã, que muitas das vezes é difícil aceitar, temos que obedecer às autoridades, mesmo que a gente esteja certo, mesmo que estejamos certos. Portanto, sujeitai-vos é a lição que Pedro nos dá. Sujeitai-vos, porque porque essa é a vontade de Deus. Como exemplo, Jesus também já tinha passado por algumas situações diante de outras autoridades, de outros lugares por onde ele passou, E lá em Lucas, na revista, mostra pra gente, no Lucas capítulo 20, no versículo 25, diz-nos assim: quando perguntaram ao Senhor Jesus se era nisso que devia obedecer, Jesus demonstra que devemos obedecer às autoridades da seguinte forma: me mostra a moeda aí romana, o que está escrito nela? Qual é a gravura que está, a esfinge, a caricatura que está ali? De César. Dai a César o que é de César, dai às autoridades o que elas precisam, e dai a Deus o que é de Deus. Então, a César, toda a autoridade, sujeitai-vos a Deus, reverencie, faça com amor, faça em obediência à palavra de Deus. E César, o imperador, que colocava o quê? As pessoas para cobrar impostos sobre as áreas terrenas que eram ocupadas.
Então o judeu chegou lá no Império Romano, lá naquela cidade, se estabeleceu num terreno, como se fosse aqui, opa, vou pegar um terreno aqui, vou fazer um cercado, vou fazer um puxadinho e vou residir aqui. Bom, já que você está na minha área, vai ter uma consequência por isso. Então, vão bater lá na sua porta, e chegaram lá e cobraram os impostos a eles. Mas como? Aqui a lei é assim. Então, Pedro também, ele vai mostrar isso lá no capítulo 2, no versículo 13, mais uma vez, sujeitai-vos a toda a instituição humana. Ou seja, essa é a motivação. Então, qual é a motivação cristã para nós obedecermos à autoridade? Obedecer ao Senhor Jesus por amor em primeiro lugar, obedecer a sua palavra, amor ao Senhor, amar ao Senhor, obedecendo às autoridades, isso fará nos identificar com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, se ele também obedeceu às autoridades locais. Mas uma coisa que não foi contra a vontade de Deus, que não o impediu, ele não desobedeceu às autoridades, era a lei daquele lugar, mas uma coisa que não podia fazer impedir é de pregar o Evangelho, e ele continuar a anunciar o reino de Deus. E aqui o caso, infelizmente também, da nossa motivação. A primeira motivação é a submissão, e dentro dessa submissão, essa motivação de sermos submissos, de sermos sujeitos às autoridades, tem que haver um equilíbrio na submissão. Equilíbrio? Como isso? Bom, o caso aqui, daquele tempo, é como os nossos dias de hoje. Nós temos que ter equilíbrio. O exemplo mais prático que a gente pode chegar aqui, se eu estiver dirigindo e ultrapassar, por exemplo, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, tem aquela marcação de passagem de pedestre. Petrópolis, você caminha a 50 km por hora em algumas rodovias, algumas vias, ruas, e tem lá a faixa do pedestre. Aqui no Rio de Janeiro você passa direto. Lá você tem que parar, o pedestre tem que passar, a prioridade é dele para passar. Ele passou, você continua. Se você passar pela lei, você já está sendo pego pelo pardal e vai pagar uma multa por isso. Aí você vai lá na frente, vê um guarda com um bloquinho, pô, mas você já vai querer tirar satisfação, eu não sabia. Você está errado. Então vai ficar pior se você for discutir. É a lei da cidade? É assim? Eu não sabia? Então de agora em diante eu passo a respeitar, e é assim que tem que ser. Mas aqui no caso, o que acontece? Infelizmente, hoje, em algumas igrejas acontece também isso. Não há equilíbrio na submissão quanto às autoridades governamentais. E aí, dentre elas, ele expõe aqui, eu até aceito e vou mais além, né? Ele diz aqui: algumas igrejas têm suas dependências, suas áreas constituídas de forma ilegal. Nós sabemos que há inúmeras igrejas construídas por aí. Tudo bem. Agora, tá legal? Foram construídas, foram levantadas esse templo, essa congregação, essa casa de adoração a Deus, legalmente? Não. Pode ser que não. Por quê? Tem CNPJ? Tem que ir lá se cadastrar no CNPJ, essa instituição. Tem o RGI da área? Tem a escritura do terreno que te pertence? O governo tem o direito, por lei, de agir contra essas igrejas que estão de forma errada com a lei. Ou seja, a lei tem seus critérios bem definidos quanto ao número de portas. Algumas igrejas elas só têm a porta de entrada e a mesma porta de saída. Deve ter várias portas, porque houve um incêndio, todo mundo entra em pânico, vai todo mundo nessa igreja sair pela porta que entrou. E é uma muvuca todinha, é um grupamento num único lugar. Temos que ter várias portas. A saída, a porta de corta-fogo, é aquela saída de emergência. Está pegando fogo aqui, sai pela direita, sai pela esquerda. A porta tem que estar aberta. Pegou fogo na cantina, tem extintor lá,
pegou fogo nos instrumentos aqui, cadê o extintor? Está em área visível, é de qualidade de apagar o incêndio. Eu não vou chegar na eletricidade e jogar água, você vai morrer eletrocutado, então vou ter que jogar um pó químico. Tem igrejas que não estão assim, precisam ainda se ajeitar. Ou seja, se os extintores que existem, se estão na validade, aonde está a tubulação hidráulica para que haja água que o corpo de bombeiro chegar, ou que a gente possa tomar uma atitude no quadro de incêndio, chegar e começar a tomar atitude. Cadê? A gente precisa, isso está falando de hoje, coisa que se pegasse incêndio lá, se ele quisesse botar fogo, essas coisas aconteciam, deveriam estar acontecendo. Saída de emergências, né? Se as nossas estradas elas estão no tamanho adequado, isso faz parte legalmente do governo, das instituições, de igreja, de local de trabalho, predial, comércio, tem que haver isso. Então, infelizmente, algumas igrejas estão assim ilegalmente, ou seja, estão infringindo as leis, e as autoridades têm todo o direito de chegar aqui e nos punir por essas consequências que não tomamos atitude. Ou seja, algumas igrejas então não estão respeitando. É aqui que a gente vai